Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, nós também lemos: E assim o ouvir vem, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, ela nos apresenta a história de uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, alguém que estava fora da aliança, fora do povo, vivendo em uma região que era marcada pela idolatria e pelo paganismo. Ainda assim, ela ouviu falar de Jesus. Ela soube que o Senhor estava passando pela região de Tiro e Sidom, e aquela notícia despertou nela algo que vinha não da carne, nem do mundo, nem do desespero humano. Despertou a fé. Ela não tinha outra saída. Sua filha estava gravemente atormentada. Ela era uma dor espiritual, um peso que nenhum recurso natural poderia ali resolver. E quando uma pessoa entende que há situações que não vencemos, que não é pela força humana, ela aprende a buscar o único recurso verdadeiro. Então aquela mulher, ela se aproximou ali de Cristo por curiosidade. Ela não veio ali até o Senhor Jesus Cristo apenas por algo que foi curioso à sua vista, né? Ela veio porque ela precisava de misericórdia. Ela veio porque reconheceu que havia um rei naquela região. Ela clamou, não como quem exige, mas como quem se lança aos pés. E a Escritura, ela registra que ela gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela discerniu algo que muitos dentro de Israel não discerniram: que Jesus era o Messias prometido, o filho de Davi, o Salvador. E o texto ainda nos mostra que o caminho dela não foi simples, não foi fácil. Ela enfrentou ali oposição, ela enfrentou constrangimento, ela enfrentou, inclusive, como nós lemos, o silêncio do Senhor no início. E aqui tem uma profunda lição, né? Podemos dizer, um ensino muito profundo para as nossas vidas. Porque quantas mulheres, ao não verem uma resposta imediata, recuam, param, desistem. Quantas mulheres desfalecem quando confundem silêncio com a ausência, ao imaginar que o Senhor não está ouvindo, que não está dando atenção à sua oração, ao seu clamor. Mas aquela mulher, ela não recuou. E nós temos que aprender isso. Ela não recuou, ela permaneceu, ela insistiu. Ela não negociou ali a sua necessidade com no ela se humilhou, ela se prostrou. O evangelho lá no capítulo de Marcos, no capítulo 7, verso 25, fala: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se
aos seus pés. Há um lugar que o Senhor honra, o lugar da rendição. Há um clamor que move o coração de Deus, o clamor de quem sabe que só Deus pode socorrer. Cristo queria entrar numa casa e permanecer oculto. Eu não queria ali que ninguém soubesse que estava ali, mas o grito daquela mulher o alcançou. Porque quando uma alma quebrantada clama, o Senhor, Ele não despreza. Ela foi humilde, ela reconheceu sua necessidade. As lutas vieram, mas ela não desanimou, ela não desistiu, ela permaneceu, ela perseverou, ela não negociou ali a sua fé. E ali, quando ela clamou ao Senhor, o Senhor a ouviu. Mesmo quando o Senhor não gostaria de estar ali em oculto, como a palavra fala, que o Senhor Jesus Cristo, Ele queria entrar numa casa e permanecer em oculto, mas o grito daquela mulher o alcançou. Porque quando uma alma quebrantada clama, o Senhor, Ele se inclina para ouvir. Ela ouviu e o ouvir gerou ali fé naquela mulher. A fé não nasce de emoção, não nasce da ansiedade, não nasce do desespero. A fé nasce da palavra. E por isso que aquela mulher... E é por isso que uma mulher, quando ela é madura, não vive apenas do sentimento, da emoção. Ela vive da escritura, ela vive da palavra, ela vive do fundamento, né? Mas então vem um momento ali mais difícil para a vida daquela mulher. Jesus declara: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois diz: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E aquilo parecia uma grande barreira, aquilo parecia uma rejeição, mas o Senhor estava ali provando algo, se aquela fé era apenas um impulso ou se era perseverança verdadeira. E essa mulher, ela respondeu com humildade que rompe protocolos. Veja, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ali estava uma fé que não se discute, uma fé que se rende, uma fé que insiste. Ela não exigiu direitos, ela não brigou, né, assim, ela se agarrou à misericórdia, ela não tentou se justificar, ela apenas permaneceu no Senhor. E naquele instante, ela entrou ali num tempo profético da graça, porque aquilo que parecia migalha era anúncio de uma mesa. O pão que era para Israel seria servido para alcançar também os gentios. Cristo estava revelando diante dos discípulos que a graça atravessaria fronteiras. Ele seria o mediador de uma nova aliança. E o Senhor então honra aquela mulher. Ele reconhece sua fé, ele concede a ela a bênção. E nós aprendemos que a oração perseverante não é insistência carnal, é dependência espiritual, é reconhecer que Deus governa, que o Senhor sabe, que Deus tem tempo e vontade perfeita. É discernirmos, é reconhecer que é necessário o Senhor governar as nossas vidas, e que é no tempo dele, na perfeição dele, e não na nossa. O salmista, ele declara em Salmo 119, 91, porque todas as coisas te obedecem, né? Não fogem ao governo do Senhor, nada escapa da sua soberania. E quando uma pessoa entende isso, ela deixa de viver em ansiedade, passa a viver em submissão. Ela ora não para controlar Deus, mas para se alinhar com Deus, ao coração do Senhor. A palavra nos adverte que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Há uma perseverança que é espiritual, não é teimosia, é fé. E fé, como Hebreus, é indispensavelmente, sem fé é impossível agradar a Deus.
Hebreus 11:6. Veja, o mundo, ele quer respostas imediatas. A alma quer alívio rápido. Mas o Senhor, ele trabalha no processo. E o apóstolo Pedro nos lembra que a prova da fé é preciosa, mais do que o ouro, e produz louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Então, quando esperamos, Deus opera, não no oculto. Enquanto perseveramos, Deus, ele destrói planos malignos, ele cura feridas invisíveis, ele alinha a alma, ele alinha as circunstâncias, ele amadurece o coração. Há lares hoje debaixo de opressão. Há casas contaminadas pelo espírito deste século. Há filhos que estão sendo engolidos por influências malignas. Há casamentos enfraquecidos. Há mulheres cansadas. Mas a guerra não é carnal. A guerra é de joelhos. A arma de uma mulher sábia é o altar secreto. O joelho dobrado move o coração de Deus. A oração, ela une nossa fraqueza ao poder soberano do Senhor. E Deus não permite tentação maior do que podemos suportar, porque com ela também há o escape. 1 Coríntios 10, 13. E esse escape é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ele declara: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Efésios 6:11. O inimigo, ele age com astúcia, ele distorce, ele confunde, ele tenta enfraquecer a fé. Mas há uma mulher firmada na palavra, reconhece o falso porque conhece o verdadeiro. A mulher cananeia, ela venceu porque se lançou aos pés do Senhor. Ela não negociou com a incredulidade. Ela adorou antes de receber, ela perseverou no silêncio, ela permaneceu na humildade. E hoje o Senhor tem chamado mulheres para este lugar. Não é tempo de viver na superficialidade, não é tempo de desistência. Não é tempo de barrar, de ficar parada. É tempo de oração, oração perseverante, é tempo de fé madura, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não podemos negociar o tempo que nós temos com o Senhor. É necessário tomar posse da armadura de Deus para que nós possamos estar firmes contra as astúcias do inimigo. Nós não podemos deixar que os nossos lares estejam debaixo dessa opressão, não podemos deixar que ela esteja contaminada com o espírito maligno desse século. Não podemos deixar que os nossos filhos sejam engolidos pelas influências malignas deste mundo. É necessário estar vigilantes em oração. É necessário que o cansaço não nos aflija e nos afaste daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. A nossa guerra é nos joelhos. A arma da mulher sábia é o altar secreto. É ali na intimidade, no relacionamento, na busca diária, na vigilância, na oração. O joelho dobrado, ele move o coração de Deus. A oração, ela une nossa fraqueza ao poder soberano do Senhor. E o Senhor, ele não permite tentação maior do que podemos suportar, porque com ela também o Senhor nos dá o escape, e o escape é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Que possamos nos tomar posse da palavra do Senhor. Possamos tão somente ler, estudar, praticar e reconhecer que o Senhor é quem governa as nossas vidas. Vamos nos lançar aos pés do Senhor
e vamos adorá-lo e recebê-lo e perseverar na busca, na oração, com humildade, né? Não é tempo de superficialidade, não há tempo de desistência, não é tempo de parar. O momento é de oração, é de busca, é de estar aos pés do Senhor, é estar ali praticando a nossa fé, é tempo de buscar enquanto se pode achar. E a pergunta que hoje se faz é: você vai recuar diante do silêncio? Ou você vai permanecer aos pés do Senhor Jesus Cristo até que Ele fale com você? Pensa nessa pergunta. Vai recuar? Vai desistir? Está passando por uma situação, uma dificuldade? Acha que não consegue? Que já fez o que era o suficiente? Ou você vai permanecer buscando e entregando o seu problema aos pés do Senhor e deixar que Ele governe, que Ele resolva? O joelho dobrado move o coração de Deus. E é a fé que nos move a cada dia estarmos buscando ainda mais a presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor esse dia nosso, essa palavra, para que o Senhor possa completar em nossos corações?